Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o segundo domingo do Advento. Neste tempo do Advento que nos prepara para reviver liturgicamente o Natal histórico de nosso Senhor Jesus Cristo e ao mesmo tempo nos predispõe para aguardarmos na feliz esperança a sua vinda gloriosa na consumação da história humana e também de todo o universo, algumas figuras que são importantes na história da salvação a partir das Escrituras Sagradas, nos são apresentadas para nos auxiliar neste percurso, E entre essas figuras está exatamente o profeta Isaías, cujas leituras escutaremos abundantemente durante este tempo, também a figura de São João Batista, a figura de Santa Isabel, São José e Nossa Senhora. Na liturgia da palavra deste segundo domingo do Advento, nós temos como personagem principal o profeta precursor do nosso Jesus Cristo, São João Batista, que com palavras muito fortes nos convida a todos à conversão sincera, numa radical mudança de vida, em conformidade com aquilo que Deus espera de cada um de nós. O Catecismo da Igreja Católica, tratando de João Batista, diz o seguinte a respeito dele. Em João, o precursor, o Espírito Santo concluía a obra de preparar para o Senhor um povo bem disposto. Isto nós encontramos no número 718 do Catecismo da Igreja Católica. De fato, no Evangelho da missa de hoje, logo no início, o evangelista São Mateus proclama as seguintes palavras a respeito de São João Batista. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: esta é a voz daquele que grita no deserto. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Diante de um mundo autoconfiante que põe as suas esperanças, a sua confiança nas técnicas e também no progresso material, prescindindo de Deus na vida dos indivíduos e também da própria sociedade, estas palavras de São João Batista ressoam como uma advertência a todos nós de que não podemos nos fiar a nós mesmos. Isso seria, de nossa parte, tolice, estupidez. De fato, toda a confiança que o ser humano puser em si mesmo a partir da técnica e do progresso material se desvanece à primeira crise. Basta ver o mundo com uma economia globalizada que é muito frágil. Qualquer coisinha que acontece do outro lado do planeta abala o planeta inteiro. Então, vai chegar um momento em que essa esperança meramente humana de nada nos adiantará, tal como nos ensina o livro da sabedoria, com as seguintes palavras: é como poeira levada pelo vento e como uma leve espuma espalhada pela tempestade. Ela se dissipa como um fumo ao vento e passa como lembrança do hóspede de um dia. Diante dessa tomada de consciência, o que é que nos resta então a fazer a partir deste convite de São João Batista? E ele mesmo nos dá uma pista dizendo: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. E para melhor entendermos essas palavras do precursor, caríssimos irmãos e irmãs, e aplicá-las à nossa vida de forma concreta, vale aqui recorrer a uma frase de Paul Bourget, citada pelo professor Plínio Correia em sua obra Revolução e Contra-Revolução. Abre aspas: cumpre viver como se pensa, sob pena de mais cedo ou mais tarde acabar por pensar como se viveu. Fecha aspas. Então, de acordo com esse pensamento burguês, caso a pessoa não queira emendar-se, ou seja, nas palavras do Evangelho de hoje, endireitar suas veredas, terminará de fato pensando de acordo com o modo como vive. Então, diante das multidões que a ele acorriam para ouvir suas pregações e receber o batismo, que ele administrava,
João Batista percebia que nem todos ali estavam realmente dispostos a uma mudança sincera de vida, como acontecia exatamente aos fariseus e aos saduceus. E é por isso que ele os tratava como raça de cobras venenosas. Como sabemos de outras passagens do Evangelho, o próprio Jesus lhes dirigiu também esta censura pela obstinação deles em não acolher os seus ensinamentos. Mas nós não nos iludamos com isto. Estas palavras, elas não são aplicáveis apenas àqueles homens dos tempos de João Batista e de nosso Jesus Cristo. Elas atualizam-se também para nós hoje, nesta liturgia que celebramos neste segundo domingo do Advento, e também a nós é perguntado: quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Muitas vezes, quando envolvidos no pecado, buscamos elaborar em nossa consciência justificativas que abafem os nossos atos e outras vezes até queremos nos passar por santos perante os outros. Devemos então tomar consciência que nenhum dos nossos atos, por mais escondidos que sejam, dos outros homens, ficam ocultos diante de Deus. Por isso mesmo devemos nos esforçar para viver aqui e agora uma vida de autenticidade, diante do Evangelho. Pois, do contrário, estaremos vivendo uma verdadeira hipocrisia. O próprio São Paulo vai dizer-nos isto, por exemplo, escrevendo a Tito, quando ele diz o seguinte: proclamam que conhecem a Deus, mas na prática o renegam. E desta forma, poderemos estar sendo para os outros motivo de queda e também de precipitação no inferno. Devemos, portanto, evitar, neste sentido, a duplicidade de vida. Daí decorre para todos nós, neste domingo, uma importante lição. Quem não tem sua própria alma em ordem, não conduz os outros à virtude. E para fazermos bem ao próximo, a vida interior é fundamental, como ensina o Jean-Baptiste Chautard em seu tratado A Alma de Todo Apostolado. Abre aspas: seja nossa vida interior como um tronco túmido de seiva robusta a desatar-se sempre em flores de nossas obras. Uma alma de apóstolo, mas é ela a primeira que deve ser inundada de luz e inflamada em amor, a fim de que, refletindo essa luz e esse calor, possa esclarecer e abrasar depois outras almas. Fecha aspas. E aqui fica um alerta para nós. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai. Porque eu vos digo, até mesmo destas pedras, Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Diz João Batista no Evangelho de hoje. Ora, se Deus pode fazer nascer das pedras brutas filhos de Abraão, a atitude que nos cabe, então, é sempre invocarmos a sua graça. Jamais poderemos ser herdeiros das promessas feitas a Abraão e a sua descendência, que é Cristo, conforme São Paulo também escreve aos Gálatas, se andarmos de mãos dadas com o pecado, ainda que muitas vezes sob a capa de virtude. Como diz também o próprio Senhor no Evangelho de São João: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Portanto, ao nos convidar a refletir nesses acontecimentos que se darão conosco e dos quais ninguém estará livre, como é o caso da morte e do juízo, as palavras de João hoje escutadas ressoam aos nossos ouvidos, nos mostrando a necessidade de mudar de vida, de mudar de mentalidade. Peçamos ao Senhor esta graça de nos aproximarmos sempre mais dele à luz da oração do dia. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Abençoe-o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha. Ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha.